Tu falaste de uma coisa aí, pra gente ver se a gente consegue encerrar esse bloco da gestão de cobrança. Tu vens falando várias vezes a tal da de cobrança. Tipo, vamos tentar falar de um jeito mais fácil. O que é essa régua de cobrança? Que eu acho que é a régua de cobrança que ajuda a entender quais são as áreas de dentro de uma empresa que que precisam estar ativas para poder a gente fazer uma boa gestão de cobrança. Tá, então a régua de cobrança é como se fosse um fluxo de um processo, né? Então, você precisa desenhar o quando, o que, em qual meio você vai fazer isso e quem vai fazer isso, se é uma ferramenta ou se é uma pessoa. Então, pensa numa tabela onde você coloca na primeira coluna datas ou prazos que você vai fazer antes e depois do vencimento. Então, você tem o dia do vencimento aqui do seu boleto, 10 de qualquer mês. Então, tantos dias antes do dia 10, eu vou fazer uma cobrança preventiva. Então, isso é o quê? Né? Uma cobrança preventiva. Mas como você vai fazer isso? Eu vou enviar um e-mail, que é o e-mail pelo qual, com o boleto. Ou com o título qualquer, mais a nota fiscal, se precisar. Para esses e esses e-mails que estão no meu cadastro. Referente a essa prestação de serviço ou a essa compra. Então, você desenhou o que você vai fazer 10 dias antes do vencimento. E daí você vai fazendo uma tabela onde você coloca quantos dias antes e o que você vai fazer com o texto para isso. Tanto SMS quanto WhatsApp, e-mail, enfim, o que você vai fazer. Então, você desenhou o que você vai fazer antes do vencimento. E depois você já vem com os prazos, o pós-vencimento. Então, com 5 dias, eu envio para protesto, por exemplo. Tem várias empresas minhas que os meus clientes fazem com protesto automático de 5 dias. Que eu não curto muito, mas ok. Tem lá, 5 dias... Eu acho que o protesto já dá uma quebrada no relacionamento. Acaba o relacionamento ali. Outra coisa, se a gente pensar que 5 dias pode ter um feriado e um final de semana no meio do caminho, tem um prazo muito curto de recuperação do cliente. O departamento de cobrança, ele fica muito refém a 1, 2 dias. Então, a gente acaba correndo muito com um prazo. Então, o que o cliente fala? Cara, mas venceu ontem, vocês já estão me cobrando? Eu vou pagar. Então, quer dizer, você parece que você está apressando o negócio. Eu não curto muito, mas enfim, são políticas de crédito daquela empresa. Ok, o cliente já sabe que vai acontecer isso. Aí vamos dar outro exemplo. Com 10 dias, ou então com 6 dias, ou com 5 dias depois do vencimento, você manda um e-mail com esse padrão dizendo que vai para protesto, ou então dizendo que vai ser negativado. Aí, prestadores de serviços, por exemplo, com 15 dias você pode passar um e-mail que você não identificou o pagamento e já começar a suspender o serviço. Qual é o nosso mal, Gustavo, de prestador de serviço? A gente continua prestando serviço. Isso é verdade. Se você pensar... Principalmente para nós advogados, é assim, a relação de prestação de serviço cliente-advogado é uma relação de extrema confiança. Seja do lado de lá como do lado de cá, das informações. Então, tipo assim, o cara não pagou, tipo assim, não, mas eu confio que ele vai me pagar. Então, e isso é uma dor que não só eu, mas alguns outros colegas que a gente conversa, é que o advogado é sempre o último na folha de pagamento do cara. É sempre o último. Eu falo que é o advogado e o contador. Porque ele fala assim, não, mas o contador entende, ele tá vendo a minha dificuldade. E assim, não é um colega, 2, 3, vários que eu converso assim, cara, como é difícil. E às vezes o cara atende, o cliente é um cliente forte, é um cliente que não estrutura. Mas, tipo assim, às vezes apareceu uma urgência, então ele vai pagar os 5 mil do advogado, ou ele vai pagar 5 mil do título que vai gerar, ele vai pagar os 5 mil do título e vai deixar para o advogado para daqui a 2 dias. Mas sabe por quê, Gustavo? Porque o teu relacionamento é fino com o teu cliente. Tu não vai fazer a cobrança. Quando você tem uma assessoria de cobrança e ela é terceirizada, eu não tenho relação emotiva com o seu cliente. Eu não sei qual foi a causa que você defendeu dele. Eu sei que ele te deve um boleto de R$500. E eu vou atrás do boleto de R$500 até ele pagar. E daí ele vai te ligar. Então, a assessoria de cobrança é legal porque ela cria uma costa larga. Sim. Então, não é tu que vai fazer a cobrança, é a assessoria. E aí eu vou pra cima dele.
dentro da régua já desenhada que a gente fez. Ó, com 2 dias você manda essa mensagem, com tantos dias tu liga e vê qual é a previsão. A gente nunca disse que a pessoa tá devendo, a gente diz que a gente não identificou no sistema, a gente pergunta qual é a previsão, a gente diz que você pode já atualizar. Então, se ele fala assim, joga pra semana que vem, então eu já posso colocar o boleto pro dia 25? Quer dizer, eu já tô tomando a iniciativa de fazer a cobrança pra você. E quando ele tá chegando perto do segundo, ele liga pra você. Porra, Gustavo, aquela empresa, cara, não para de me ligar, não sei o que, tarará. Aí tu vem com uma maior cara de inocente, assim. Pô, mas tu não pagou ainda não, cara? Nem sabia. Aí você, sabe aquela história assim? Vocês ficam com uma relação legal. Porque você tem o telefone do dono lá da empresa, onde você tem um relacionamento até que leve emocional com ele. Se você liga pra ele, ele te atende todas as vezes. Na primeira vez que você ligar pra fazer cobrança, ele já pensa se ele vai te atender na próxima vez que você ligar. Porque ele vai pensar assim, Gustavo vai me ligar porque ele vai falar da minha ação, ou porque ele vai me ligar porque ele vai me cobrar. Então eu já não vou mais atender o Gustavo. Deixa que o Gustavo manda uma mensagem depois. E aí tu começa a perder a relação com o teu cliente. Daí pra você perder o contrato com o cliente é gigante. Quando você tem uma assessoria, não. Que aí você faz o quê? Tu joga a gente como o mal e tu fica bonzinho, né? É o good cop e o bad cop, né? Exatamente. Aí você vem e fala assim, putz, vou ver com eles, mas aqui, paga logo, cara, paga logo aí, mas eu vou ver com eles lá, pra eles mandarem pra amanhã. Pode ser pra amanhã? Aí você me ajuda a fazer essa cobrança aqui, ó. Que é relacionamento total. Enquanto as pessoas entenderem que quanto mais relacionamento tu tiver com teu cliente, mais recebimento. Relacionamento e recebimento são 2 palavras que andam junto. Quanto mais relacionamento, mais recebimento. Tudo vai mudar na tua vida, no teu escritório, na tua cobrança, enfim.